Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Thaís Bustamante, sou pediatra, sou neonatologista e vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do desfraude infantil. E para começar, eu acho que uma dúvida que gera bastante entre os pais é a idade ideal. Existe esse papo de tem uma idade ideal para tirar a fralda da criança ou não? Olha, Nath, a idade ideal, falando assim, não, mas o que a gente sabe, né, vendo a literatura, o que a gente tem de base, é que a criança ela começa a estar pronta para o desfraude a partir dos 2 anos. Bom, geralmente entre os 2 e os 4 anos de idade é a idade que geralmente a gente orienta para que comece, a gente vai vendo sinais de prontidão dessa criança para começar o desfraude. Como sinais de prontidão, além da idade, a gente tem que avaliar se a criança ela já está andando, se ela já tem habilidades manuais que permita que ela abaixe, né, a roupa, tire a cueca, a calcinha e coloque de volta. E fora isso, tem que ter a parte de já entender o que é isso e mais a questão psicológica dela estar colaborativa, dela querer cooperar e fazer o desfraude. Mas é importante a gente também responder que não existe essa coisa de ideal, né? Porque senão pode atrapalhar também a vida da criança. Até porque às vezes a gente tem criança que antes dos 2 anos já começa a querer ser desfraudada, né? E tem crianças que às vezes com 4 anos e meio a gente consegue o desfraude também. Então tem que ter um pouco de jogo de cintura, um pouco de maleabilidade nessa questão. Tem algum sinal que a criança ela começa a dar de que ela realmente está pronta para esse desfraude? Sim, primeiro os pais começam falando que a criança já começa a ficar mais tempo sem estar com a fralda suja, né? Seja do xixi ou do cocô. Ela já começa a avisar, né? Ah, fiz cocô, fiz xixi. Ou ela já começa a se incomodar com a fralda e pede para ficar tirando. Então, quando a criança já tem um pouco nessa questão da idade que a gente comentou, ela já consegue ir no banheiro sozinha, então você já vê essa movimentação, ela já consegue ajudar a colocar a roupa, tirar a roupa sozinha e ela começa a dar esses sinais, a gente já começa a conversar sobre o desfraude. Já era de ficar atenta, Já era ficar né? atenta, exatamente. E existe um passo necessário para que esse desfraude aconteça da maneira correta? Que os pais têm que se atentar e fazer isso de uma maneira que não prejudique a evolução, digamos assim, do filho? A gente sempre fala, quando já tem todos esses sinais acontecendo, o que é importante? A criança ela tem que saber que existe o banheiro tem que ser geralmente o escolhido, né, pra gente começar a fazer o desfraude perto de onde essa criança fica, então não adianta a criança brincar na sala e esse banheiro ficar lá dentro do quarto da mãe, que é longe. Então tem que ser um banheiro que vai estar ali perto para a criança poder acessar de forma mais fácil. É importante que os pais são os modelos da criança, então que ela veja o pai e a mãe fazendo xixi, fazendo cocô, para que ela entenda que é normal aquilo que acontece com ela também. Então pode levar o filho junto? Pode, deve fazer, porque ela tem que entender que eu como, eu tomo, né, a água, o suco, enfim, o leite, a bebida que eu tomo vai sair no xixi, o que eu como sai no cocô e é normal esse processo, né? Dá tchau depois para ela entender que aquilo tá indo embora. Tem que escolher qual vai ser o dispositivo que a criança vai usar, se vai ser piniquinho, né, que hoje já tem até uns troninhos bacaninhas que vendem, ou se vai ser o assento redutor. E é muito importante que no assento redutor, que é aquele que diminui o tamanho do vaso, você tenha uma escadinha ou alguma banquetinha de apoio, porque apoiar o pé no chão é muito importante para a criança. Isso dá segurança e auxilia ela também na hora de fazer a prensa na barriga e esvaziar o xixi e o cocô. Tá? Então, começa como modelo, depois você escolhe lá o banheiro, você leva a criança de vez em quando e vai fazendo isso de forma lúdica, né? De uma forma assim, suave, nada assim, ó, vamos que você tem que fazer xixi, tá na hora de fazer. Não, né? É uma coisa bem tranquila, exatamente. Então, a gente sabe que depois que a criança bebe, come, por volta de uns 50 minutos depois, vai ser a hora que ela vai ter vontade de fazer o xixi e cocô. Então fala assim, vamos ali no banheiro, às vezes deixa um livro, deixa um brinquedo ali, vamos lá pegar, já que a gente tá aqui, vamos já sentar. Então às vezes a criança recusa, então você pode usar também alguns livrinhos que tem infantis que falam sobre o desfraude. Você coloca a criança ali sentadinha, fica do lado dela lendo, então isso é importante também. Então no verão também é mais fácil você fazer, porque como você coloca menos roupa, né? Você não tem a meia calça, você não tem calça, você não tem jardineira. Body também é um negócio que atrapalha bastante as crianças para elas poderem ter autonomia de colocar. Então tem que ajudar no sentido da roupinha que vai usar. E se for no verão é mais fácil, porque você deixa de cuequinha, você deixa de calcinha. E aí, se o acidente acontecer, né?
os escapes, não vai ter problema, porque você tem menos roupa para limpar, a criança não vai sentir aquilo toda hora incomodando. Então tá atento a esses momentos, né? Como que eu escolho, levar a criança para escolher onde ela quer, se ela prefere o assento, se ela prefere o piniquinho, né? O troninho. E é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E sempre estar atento a isso, né? Sem muita cobrança, sem muita expectativa, sem brigar, nunca brigar com a criança caso tenha algum escape. Tudo bem, a mamãe vai limpar, o papai vai limpar, né? Da próxima vez a gente vai lembrar de ir lá. Então são coisas assim bem naturais, porque é um processo natural. Sim. Todo mundo vai ter o desfraude, né? Um mais cedo, outro depois, mas não importa. Se você faz com que ele seja muito agressivo, muito ali, você impondo uma situação para a criança, isso pode ter uma repercussão psicológica. E pode trazer danos, né, para o futuro dessa criança. Né? A gente sabe que às vezes a criança começa a reter o cocô, as fezes, então isso pode levar à constipação intestinal, pode levar à infecção de urina. Então são coisas que a gente sabe que não é legal a gente forçar, né, se impor, trazendo esses danos para as crianças. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre tá aqui comentando mais sobre maternidade e outros assuntos. Boa Muito tarde. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Estou à disposição.